Então vamos começar mais um vídeo e falar sobre hidratação de chantininho. Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir também e siga nos sigam lá no Instagram, @ladindaoficial. Vamos lá, vamos começar aqui. Aqui nós temos, é uma dúvida bem comum essa questão de como hidratar, se hidratar, quanto hidratar. Então eu quero mostrar isso aqui pra vocês porque isso é muito importante. A parte da hidratação bem feita ou mal feita, né, no caso, mal feita, é o maior problema que existe, principalmente nesse fato assim do chantininho rachar. Então quando me perguntam sempre, Haná, por que o chantininho racha? Esse é o maior fator, justamente a hidratação, né? A hidratação mal feita. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai hidratar, pra vocês reconhecerem, porque tem alguns casos, algumas coisinhas, alguns erros, na verdade, que vocês cometem muito. Eu vou colocar aqui o chantininho que não está hidratado, certo? Pra nós vermos depois, tá? Esse chantininho, como é que ele vai ficar, beleza? Eu vou colocar um pouquinho de cor, certo? Para que a gente consiga identificar apenas, né? Porque branco fica pior para vocês identificarem. Então, a regra é, primeiro coloca o corante, depois começa a mexer, para depois, se necessário, colocarmos o leite condensado ou ainda o próprio chantilly líquido. Então eu poderia estar usando também chantilly líquido, certo? Para hidratar. Então, essa forma de mexer da lateral para o meio, sempre amassando, é uma dica que eu sempre dou, sempre enfatizo, principalmente para quem não tem ambiente climatizado, tem que ter um pouco mais de paciência na hora de mexer, certo? Para não perder o ponto. Então, olha só, aqui eu já homogeneizei a cor, ó, só amassando e alisando eu consegui homogeneizar. E agora nós vemos que a textura já mudou um pouco, certo? Do que está para o que era. Então eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês verem. Ó. Então nós vemos aqui que a textura ela já está um pouco diferente, né? Do que estava no início e agora. Então isso quer dizer que o corante em gel, ele também já dá uma hidratada, né? No nosso chantininho. Então isso já é muito bom, certo? Significa que, por isso que, na verdade, o corante ele precisa vir antes, tá? Para que a gente possa entender mais ou menos quanto de líquido, de chantilly líquido ou leite condensado nós vamos precisar, certo? Então, depois que eu homogenizo a minha cor, eu posso mexer com mais vigor, né? Como é que eu vejo, Haná, se meu chantilly ele está hidratado ou não? Nesse caso aqui, só de mexer, eu já vejo que ele tá super ressecado. Eu vejo que ele tá um chantininho sem brilho, tá? Tá mais fosco. Então ele não tá bonito, não tá uma cobertura bonita. Então eu sei que vai precisar, tá? Mas aí quando eu mexo aqui, ó, e levanto, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu mexo e levanto, eu observo que ele tá formando uns picos, mas se quebrando ainda, certo? Ele não tá aquele suspiro bonito, que é isso que a gente quer, beleza? Ó, ele tá fazendo a pontinha, mas ainda tá uma pontinha se quebrando, meio picotada, a verdade é essa. Pronto, vamos lá. Então aqui eu vou acrescentar um pouquinho do leite condensado, não precisa colocar muito, a gente vai fazendo essa hidratação aos poucos. Então a gente adiciona um pouco. Agrega. Principalmente quem mora em ambientes quentes, não adiciona muito, tá? Muito cuidado. Nesse momento aqui, adicionar o leite condensado é aos poucos. E agora que eu consegui agregar, eu mexo. Leite condensado eu sempre indico que seja de temperatura ambiente, tá? Nunca esqueçam isso. Depois que eu mexo, ó, eu levanto de novo. Olha a diferença. Olha isso aqui. O ponto como já mudou, né? Ó, dos dois lados.
Olha que bonito, ó, bem liso, tá vendo? Ó? Não tá mais picotando nas laterais. Então isso é muito importante. Por que eu tô falando isso pra vocês? Vou explicar agora, a real. Porque normalmente as pessoas, eu vou até colocar aqui do lado também, pra vocês verem a diferença, ó. Ele aqui já está mais brilhoso, bem mais liso do que aqui. Aqui você já vê um chantininho mais fosco e aqui você já vê que ele tem mais brilho. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas costumam ver a hidratação dessa forma aqui, ó. Alisando dentro da vasilha. Pega o chantilly, alisa. Aí o que acontece? Vê que, tanto aqui na espátula, nós vemos umas bolhas de ar, né? Como aqui na vasilha, nós vemos também, ó. Então aí quando vocês enxergam essas bolinhas pequenas, o que é que vocês fazem? Ah não, isso aqui deve ser porosidade, vou hidratar mais. E aí o que faz? Adiciona mais leite condensado. Mais leite condensado. Sabe por quê? Porque você só vai deixar de ver essas bolhas quando seu chantininho estiver muito mole. Muito mole. Então não é assim que se vê, tá? Não é. Vou colocar só mais um pouquinho para vocês verem que já vai também dar uma diferença. Então não é dessa forma que a gente vê, certo? A hidratação. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque quem faz isso normalmente hidrata mais do que o necessário. E o que acontece? Perde o ponto mesmo. Deixo, levanto, ó, perfeito. Aqui ele está no ponto perfeito. Você vê que ele está liso, liso, liso. Olha só, olha o ponto dele aqui. Você vê que também na vasilha tá um ponto bem brilhoso. Olha isso. Perfeito. Aí tem gente que faz isso aqui também, ó. Caiu da espátula. Ah, não, isso aqui já tá mole. Não tá mole, tá? Isso aqui ele está hidratado. Quanto mais você hidrata, ele vai ficando bonito. É claro que ele vai cair da espátula. Ele só não vai cair da espátula quando ele estiver nessas duas fases. Ou seja, fosco, sem hidratar, feio. Isso aqui no bolo não vai ficar bonito, tá? Essas duas primeiras. Então, a partir daqui, ele já vai cair da sua espátula, ele já está sendo hidratado. Então, não adianta, isso aqui não é parâmetro, nunca mais faça isso aqui, porque ele vai cair. Vocês entendem? Então, quando você sabe, de fato, hidratar o seu chantininho da forma como eu estou te explicando aqui, como eu estou te propondo, você vai evitar 1 milhão de coisas. Você vai poder fazer o seu bolo um dia antes, por exemplo. Às vezes você tem uma encomenda de manhã e aí você precisa fazer o bolo um dia antes, né? Na noite anterior, por exemplo, e deixar na geladeira. A dica que eu te dou é, ou você deixa o bolo embalado, já na embalagem dele, que também isso vai evitar com que a tua cobertura rache. Ela racha justamente porque a própria geladeira ela puxa muito a umidade, ela absorve essa umidade. Então, quando você tem uma hidratação bem feita, certo? Ela vai absorver a umidade de qualquer forma, porém não vai ser suficiente para rachar a sua cobertura, entende? E isso de rachar também é muito de marca. Tem marcas de chantilly que elas racham com muito mais facilidade do que outras, certo? Então tem que se atentar a isso também. Mas o fator rachar é certamente uma hidratação mal feita. Então se você aprender isso aqui, treinar, o que eu digo é sempre, treino. A cozinha é um laboratório, então você precisa treinar, 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 sem cessar. Que aí você vai descobrir qual ponto você mais gosta, qual jeito que você mais gosta, certo? Isso também é muito em temperatura de geladeira, às vezes a sua geladeira está gelando muito, então ela vai rachar com mais facilidade ainda. Então tudo isso, gente, são testes, tá? Então, eu espero aí que eu tenha conseguido ajudar vocês, que nunca mais vocês olhem a hidratação do chantininho alisando e amassando para ver se tem alguma bolinha, porque não, eu já mostrei aqui para vocês que não é isso, certo? E que vocês consigam aí chegar num ponto perfeito do chantininho, certo? E é isso, a gente volta com mais vídeos, não esquece de curtir, se inscrever e seguir a gente lá no Instagram, @ladindaoficial. Beijo pra vocês!